Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, que possamos agora ter mais um momento, de comunhão na palavra, na reflexão, na presença de Deus, que você seja abençoado cada vez mais e mais, amém? Hoje nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus, no sentido de eu tenho fé, eu creio em Deus, mas eu não sinto que Deus me ama, as pessoas não acreditam em mim, não tem motivo para eu viver, não tem jeito, não tem cura, não tem saída. Se você é alguém que está no beco, sem saída, essa palavra hoje é para você e é para mim, e que possa gerar mudanças em nossos comportamentos, em nossos pensamentos, amém? Seja bem-vindo aí, Bueno, Jesus abençoe. Nós vamos refletir hoje sobre uma passagem muito conhecida na Bíblia para muitas pessoas, que nos fala a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica. Nós vamos estudar hoje na palavra lá em Marcos 5, 29, 34, que é uma mulher que padece há mais de 12 anos com uma hemorragia. Era uma mulher que aparenta para nós de altos recursos, porque já tinha procurado todos os médicos da época, tudo que estava disponível de assistência para poder sanar o problema dela, e não cortava a hemorragia dela. Às vezes você pode estar hoje com esse coração, com esse sentimento desta mulher. Já procurei médico, já procurei emprego, já entreguei currículo, já fiz aquilo, já orei, já perdoei, já busquei, mas não tem jeito, nada resolve, né? Já fui em psiquiatra, já fui em psicólogo, já fui em especialista, já fui para fora do Brasil, já fui em outro lugar e nada. Então, às vezes, nós nos colocamos nessa situação na vida, né? Em que parece que não tem saída, porque nós já esgotamos todos os nossos recursos financeiros, todos os nossos recursos humanos, da ciência, né, de tudo que está disponível, e a gente não consegue ter uma resposta, uma solução, ou uma cura, ou seja o que for. Muitas vezes nós nos encontramos nesse momento, nesse estado da vida, de que parece que não tem saída, de que não tem jeito, que eu fiz tudo que pude. E eu queria para você que você nunca fez tudo que pode. Porque existe algo que nós podemos fazer, e só nós podemos fazer. Então nós vamos refletir nessa passagem dessa mulher do fluxo de sangue, quando ela vem aqui, a questão traz para nós aqui nessa passagem vários sofrimentos que ela passou em decorrência dessa enfermidade. Ela passou a doença física, que foi realmente a hemorragia, que não cortava, que não cessava, mesmo procurando todos os recursos disponíveis na época. E olha que não era nem SUS, né? Que não era SUS, não era plano de saúde, não era esse o problema. Ela teve acesso a todos os recursos na época para se tratar. Ainda assim, não houve jeito. Houve também a doença emocional, por causa do desespero, desânimo, nada dá certo, nada acontece. Talvez hoje seja você nessas circunstâncias, né? Não tem jeito, nada acontece, não dá certo, eu tô cansada, eu sou humilhada, eu sou colocada de lado. E nesse caso aqui, ela ainda tinha o sofrimento social por causa do isolamento. Uma mulher nessas circunstâncias, naquela época, era como tida impura, não podia nem tocar, nem chegar perto. Então imagina uma mulher por mais de 12 anos desse jeito. Certamente eu tinha perdido família, não tinha amigos, não tinha nada. Não lhe restava mais nada. Não lhe tinha mais esperança, não tinha mais recurso, não tinha mais possibilidade nenhuma. Essa mulher estava largada e lançada ao desespero e à própria sorte, aguardando a sua morte, porque o que mais podia fazer? E às vezes eu e você estamos nessas circunstâncias hoje, largada a própria sorte, esperando a morte chegar, ou querendo até antecipar esta morte, como se fosse resolver um problema, né? E aí a gente cria vários sofrimentos. Às vezes o seu sofrimento hoje é emocional, é uma perda, é um luto, é uma rejeição, é um abandono,
que vai crescendo de tal forma que vai gerar um sofrimento físico, uma enfermidade, um câncer, um problema psiquiátrico, qualquer coisa desse sentido, até mesmo físico. E um comportamento social também de isolamento, de rejeição, também por causa disso. Então, um sofrimento inicial, ele pode desencadear em vários outros sofrimentos, em todos os estados do nosso corpo, mental e espiritual, né? E físico. E vem aí também situações de desespero, né? Ela havia tentado todos os recursos humanos, médicos, o recurso financeiro tinha esgotado, porque não tinha mais nada que fazer, e a sua esperança havia se perdido. Quantas pessoas estão aí procurando recursos e não conseguem? Eu não consigo imaginar, eu posso imaginar, eu não consigo sentir nem medir a dor de um pai, por exemplo, que tem o seu bebê com câncer. E para pai e mãe pode ter 1 mês, 10 anos, 20 anos, continua sendo bebê. Onde ele daria sua vida pela cura do seu filho. Daria tudo que tem pela cura do seu filho. Mas não tem jeito. Ou você está padecendo dessa enfermidade, por exemplo, em que já gastou tudo que tem, ou às vezes entregaria uma fortuna se for o caso, mas não pode prolongar nem um dia mais sequer na sua vida, nem na vida do seu filho, nem na vida de qualquer outra pessoa que você ama. E chega um momento em que a esperança também morre. E nesse momento nós temos 2 opções: se entregar à morte ou lutar pela vida. Irmã, mas como lutar pela vida, pastora Esther, se eu já fiz de tudo? Você não fez de tudo. Já viu que muitas pessoas que eu e você falam assim, quando tá tudo lascado, falam assim, só Jesus na causa? Este momento é quando você já cansou de fazer com as suas próprias mãos. É quando você já procurou como essa mulher. Médicos, remédios, medicinas, enfim, recursos, outras religiões e tudo o que você pensar que te alcance, talvez você já tenha procurado, como essa mulher do fluxo de sangue fez. Mas uma coisa ela não tinha feito. E talvez essa única coisa você também não fez. Ou desistiu, porque você acha que tem que ser no seu tempo e do seu jeito. Essa mulher, naquele momento, ela ouviu falar de que tinha uma pessoa chamada Jesus, que curava. E que não precisava de remédio, que não precisava de diploma de médico, simplesmente ele curava. E como ela não havia mais esperança nenhuma, nem recursos nenhum, ela não tinha nada mais a perder. Ela tomou uma atitude. Ela saiu de onde ela estava e ela foi ao encontro dele. Ela levantou-se. Então Jesus não faz para mim e para você aquilo que eu e você pode fazer. Levante-se e vá ao encontro. Eu costumo dizer que quem sonha dorme. Nós podemos ter bons sonhos e colocá-los como meta. Começar a caminhar para alcançar esse antigo sonho que agora passa a ser um objetivo. Porque enquanto está sonhando, está dormindo. Pessoa que dorme não faz nada. Pessoa que espera sentado também nada acontece. E esse levantar e ir, não necessariamente é o levantar de caminhar, porque tem gente que não consegue levantar, tem deficiência física, enfim. Mas aquilo que você pode fazer para se mover, faça. Vá ao encontro de Jesus. A diferença aqui não é ir procurar uma pessoa para te dar um amuleto, te dar uma porção mágica, te dar uma poção mágica, te dar qualquer coisa, mandar você fazer qualquer ritual, fazer qualquer sacrifício, qualquer oferenda, enfim. Não. Porque isso as pessoas fazem, às vezes, de uma forma tão deplorável, tão indigna, né? Vai no cemitério, mexe em cadáver, mexe em bicho morto, mexe não sei o que, procurando algo que não é bom
para a sua alma, não é bom para a sua eternidade. Mas Jesus não quer o nosso sacrifício, porque Ele foi o último sacrifício vivo na cruz. O que Ele quer de mim e você é o coração desta mulher, que colocou toda a fé dela nele, porque ela entendeu que nem o homem, nem ela mesma podia fazer o impossível, mas Jesus podia. E ela não duvidou, porque ela ouviu falar do que ele fazia. E eu e você, nós ouvimos falar do que ele faz, muitas vezes nós vemos isso e nós não colocamos o nosso coração nele. Eu prefiro acreditar no que um médico fala, eu prefiro acreditar no que um feiticeiro fala, do que uma cartomante fala, do que um curandeiro fala, do que um profeta fala. Não que nós não devemos considerar a ciência, mas a última palavra vem de Deus, e quando Deus fala, até tudo isso coopera para trabalhar no que Ele fala. Então nós não somos loucos para desconsiderar o médico, que é uma ferramenta de Deus. Às vezes é necessário operar, cirurgia, mas sim, mas com a direção e o controle de Deus, porque o conhecimento foi dado por Deus para o bem dos homens. Então tem gente que acha que fica tudo esperando que Deus faça. Não, se você pode ir ao médico, você vá. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi em todos os médicos, fez tudo o que estava ao alcance dela. A diferença é que a última coisa que ela fez pode ser a minha primeira e a sua primeira coisa. Nós podemos perder menos tempo, perder menos coisas, menos dinheiro, menos pessoas, quando nós procuramos primeiro Deus, entendendo que nem sempre todo o seu esforço, ou todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza é capaz de dar só aquilo que só Deus pode dar. Então muitas vezes nós perdemos coisas na caminhada que não precisaria perder. Por quê? Por falta de fé. É diferente quando eu procuro um médico qualquer para tratar uma enfermidade, e quando eu oro, Senhor, eu estou doente, eu estou enfermo, encaminho o médico do Senhor, que será a bênção, que vai trazer o diagnóstico, o remédio para a cura. Se for da sua vontade que o médico seja usado, que seja o médico do Senhor. E vá com a fé, que aquele médico foi o médico enviado pelo Senhor para a sua vida. Quantas vezes já fui numa emergência em que era um médico que estava lá, de repente ele saiu e chegou outro para atender? Não existe acasos nem coincidências com quem tem Deus no controle da sua vida. Existe providências. Existe libertação, existe amor e cuidado de Deus o tempo todo em nossas vidas. Ah, mas eu tratei o médico, entregou quem vai me operar é o outro. Se você entregou a confiança para Deus, é porque o outro quer para te operar. E às vezes vai chegar na hora e não vai precisar operar. Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, o seu filho, filho da promessa, para testar a fidelidade de Abraão. E quando Abraão foi, Deus falou, não precisa, porque eu já te curei. Eu testei a sua fé e você foi aprovado. Então, às vezes, nós vamos até o limite e passa do limite humano para receber uma bênção, para que nós possamos provar a nossa fidelidade a Deus. E nós só somos fiéis porque existe o mal e existe o bem. Só posso ser fiel ao meu marido porque existem outros homens, que eu poderia estar com eles, mas eu escolho o meu marido, eu sou fiel a ele. Por isso Deus permite que exista tantas coisas por aí, tantos falsos profetas, tantas heresias, tantos descaminhos, tantas coisas por aí, para que eu possa provar minha fidelidade. Eu posso escolher tudo isso que o mundo me traz, mas eu escolho ser fiel a Deus, é o que Ele me promete, é o que Ele fala. E a gente vê no comportamento desta mulher, que ela largou tudo e foi ao encontro de Jesus, rastejando, passando no meio da multidão que ela não poderia nem tocar. E ela fala,
porque ela sabia que ela não podia tocar em Jesus, porque ela estava impura. Pela lei de Moisés naquela época, ela não poderia tocar. E Jesus era Israel, era judeu. Jesus não deixou de ser judeu. Então ela falou assim, se eu tocar na orla, na borda do manto dele, eu vou ser curada. Em todo um contexto, né? Mas eu entendo que como ela estava isolada da cidade, conhecia as leis, ela sabia que ela não podia tocar em Jesus, mas ela podia tocar no manto de Jesus. Mas a fé dela não foi porque ela tocou no manto. Tem gente que fala, porque pegou o amuleto, pega o manto dela, vai querer colocar para todo mundo lá beijar o manto e orar no manto. Não é. É porque ela sabia que ela não podia tocar nele, mas ela sabia que se ela tocasse no manto dele, o poder dele fluía, o poder dele, não é da roupa que ele estava vestindo. Tanto que ele fala, ele sentiu que saiu o poder dele, pela fé. O poder vem pela fé. E a fé sem obra é morta. A obra é agir, é fazer. E essa mulher foi, ela se doou, ela se jogou. E a fé dela foi tamanha que o próprio Jesus sentiu. Então quando você vai ao Pai com o coração entregue, Ele vai saber, Ele vai sentir. E a diferença é que às vezes você acha que vai demorar e a bênção está pronta para você. Às vezes você acha que agora vai ter que esperar mais um pouco. Então vá com todo o coração fervoroso, crendo. E até porque o nosso conceito de morte para o cristão não é necessariamente morrer aqui neste mundo. Morrer aqui neste corpo físico é uma passagem para a eternidade. Então, às vezes, a cura que eu peço a Deus é a salvação. Não é porque às vezes Deus me tirou da morte que Ele não me salvou. Se Ele tem o melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para mim. Quantas pessoas vão ser convertidas, vão ser salvas e vão ser recolhidas para que não se percam. Então não se apegue às coisas materiais, e o nosso corpo é material. Eu preciso cuidar bem dele, para que o meu espírito cumpra a vontade de Deus, que a minha alma use este corpo para fazer as coisas boas, para garantir a minha eternidade. Mas não se apegue às coisas deste mundo. E este corpo físico é deste mundo. O nosso será glorificado para a eternidade. Então essa mulher nos dá o exemplo que de fé e de coragem. E de coragem. Que ela falou assim, eu não posso tocar em Jesus, mas se eu tocar na orla dele, Ele vai me curar, porque o meu coração está nele. E Ele vai me ouvir. Não foi bem com essas palavras, mas foi esse o efeito colateral do toque dela no manto de Jesus, na beirada do manto. E ela fala, olha só, se eu apenas tocar em seu manto, ficarei curada. E ela desafiou a multidão e foi atrás da sua fé, foi atrás da sua cura para aquele que somente aquele podia dar. E eu falo aqui que o toque, esse toque foi o toque que transformou. Toque em Cristo, para que seja um toque que transforme. Boa noite, pastora Lívia, paz do Senhor, seja bem-vindo. Toque em Cristo, toque que transforma. O toque que cura, salva e liberta. É o toque de coração em coração. É a sua fé, a sua convicção que Jesus faz. Mas não duvide, porque o medo e a dúvida impede a operação da fé na sua vida. E creia que Deus faz porque Ele é Pai, mas não duvide e não negocie a sua alma por coisas nem por tempo, porque ela é eterna e a eternidade não tem tempo e nem coisas. Amém? E reconhecer que Jesus, que Ele é o único que pode. E Jesus sabe quem é você. E Ele sabe o toque de cada um, como cada um toca nele. E Ele vai sentir quando o seu toque for com fé, porque Ele sentiu o toque daquela mulher. E Ele disse, alguém me tocou. Não é o simplesmente pegar o tecido, é o toque com o seu coração. E Jesus sentiu esse toque, e quando a mulher falou que foi ela que tocou, Jesus disse a ela, a sua fé te curou, não foi o seu toque,
não foi o meu manto, não foi o meu vestido, não foi a minha imagem, não foi o seu amuleto, foi a sua fé te curou. Na verdade, talvez ela nem precisasse tocar lá, mas ela precisou ir. E esse toque é o toque de fé, é o toque de coração. Você não pode levantar da sua cama, toque na orla de Jesus, clamando, invocando o nome dele, e ele vai te ouvir. Mas toque com o coração e com fé. Fé é aquilo que não duvida, é aquilo que não teme, é aquilo que te leva com ousadia na presença de Deus. Se você pode correr, corra como aquela mulher correu. Você pode andar, ande. Você pode rastejar, rasteje. Se você pode clamar, clame. Faça tudo o que você pode, mas toque em Jesus, com o seu coração, clamando e pedindo socorro. E que nós possamos aprender que esse pedido de socorro seja o primeiro passo nosso, para nós possamos perder menos coisas e sofrer menos tempo, com menos esforço. Porque essa mulher perdeu tudo o que tinha para buscar aquele que pode dar tudo para ela. Então nós possamos sempre refletir assim, diante de uma dificuldade muito grande, de uma dor muito grande. Senhor, eu sei que eu sozinha não consigo. Então me ajude, porque somente o Senhor pode. Prepare o bom médico, prepare o enfermeiro, prepare o medicamento, prepare o pastor, a pastora para cuidar de mim. Capacite a minha família, me dê força, ânimo. Tudo a partir de agora é o Senhor que vai conduzir. E creia, até aquilo que você acha que não, se você profetizou em Deus, afirme que sim. Porque fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós temos certeza que vai acontecer. E se for segundo o propósito de Deus, Ele irá te abençoar. Deus não abençoa aquilo que vai contra os princípios e o caráter dele. Mas se você pede dentro do princípio e o caráter de Deus, Ele é Pai e Ele vai entregar do jeito e do tempo dele, mas Ele vai te entregar. A importância de não desistir, né? Essa mulher tentou e foi lutando até chegar ali. Então, chegue primeiro em Jesus e não desista, continue chegando todos os dias. Não só por causa de uma bênção, mas pela presença dele em você. Porque é ele em você que faz com que o mal se afaste de você, com que te dê força, te traz sabedoria, te traz paz, ânimo e alegria. É a presença dele. Então continue tocando nele todos os dias, não porque pelo que ele pode te dar, mas pelo que ele é em você. Porque nem tudo ele vai te dar, porque ele consegue saber se é bênção ou não para você. E se você deixar ele controlar a sua vida, ele só vai te entregar aquilo que for bênção para você. Então que nós possamos exercitar esta fé que aquela mulher colocou no simples toque de Jesus. Nós possamos aprender com ela a atitude. Paz, minha irmã, paz, Érica, Jesus abençoe, seja bem-vinda. Paz, minha irmã, seja bem-vinda. Então nós possamos exercitar a fé daquela mulher que já tinha perdido tudo na vida, mas por último ela teve a fé genuína de tocar em Cristo. Então que nós possamos aprender. Não precisa perder coisas e pessoas, não precisa tentar todo o seu esforço. Jesus já fez todo o sacrifício e está tudo consumado. Não é pelo seu esforço, é por sua fé. É a sua fé que te salva, ela que te cura, ela que te liberta, ela que te prospera. E crer em Jesus é ter fé e exercitar essa fé através de boas obras. Eu não faço obra para eu ser salva. Eu faço obras porque eu já sou salva, porque eu fui salva por meio da minha fé. Então nunca desista, mas não espere perder coisas para procurar socorro em Cristo, porque Ele é um socorro sempre presente dentro de você. Chegou uma prova, uma dificuldade, um sofrimento, clame por Ele de imediato. Ainda que você vá procurar recursos médicos e humanos, mas que Ele conduza as pessoas que Ele quer que te atenda. E algo que eu te falo para quem já é cristão: primeiro processo de cura é ajudar a curar os outros. Enquanto eu cuido dos outros, Deus cuida de mim. E vem força, a gente não sabe de onde, mas vem. Dando e recebendo. Mas nunca deixe o Espírito Santo se afastar de você. Sempre esteja tocando
em Cristo todos os dias e clamando para Ele: Pai, nunca se afaste de mim. Obrigada por estar em mim. Conduza meus pensamentos no dia de hoje e faça 2 orações, uma deitar e uma levantar. Não é tempo, meu irmão, não é a quantidade de tempo que você fala com o Papai do Céu, mas a qualidade. Senhor, obrigada por esse dia, porque até aqui o Senhor me conduziu e deu uma noite de descanso. No outro dia, levantou: Papai do Céu, obrigado pela noite, esteja comigo ao longo de todo o dia. Simples. Você pode falar mais tempo, conversa, bater papo, porque Deus gosta, Ele é Pai, né? Ele gosta que a gente converse com Ele. Mas se estiver muito cansado ou não, mas não esqueça de agradecer o dia que passou, pedir uma noite de descanso e ao acordar, pedir que Ele caminhe com você ao longo de todos os dias, afastando de você o que não é dele. E você vai ver diferença no seu comportamento, no seu agir, na sua resposta diante das provocações, das perseguições, que é uma resposta mais serena, mais tranquila. Meu irmão, andar com Cristo não é ausência de problema, mas é a certeza de passar por eles. Amém? Nós estamos encerrando a nossa live. Fica salva no nosso canal no YouTube, Esther Palavra com Café. Daqui um pouquinho já salva lá, uns 5, 10 minutinhos no máximo, já está salva lá. Você que entrou por último, volta e assista, tenho certeza que será edificado. Foi um prazer estar com vocês. Toda segunda-feira, às 18 horas, estamos aqui, se assim Deus o permitir. Receba uma oração aí de bênção no seu lar. Pai amado, nós colocamos a Tua palavra aqui, Senhor Deus. O despertar da nossa fé, o despertar do nosso compromisso com o Senhor, de chamar ao Senhor a caminhar conosco e a resolver as nossas pelejas, como primeiro passo, como dependência do Senhor. E não depois, Senhor Deus, de tentarmos com todas as nossas forças e recursos, porque tudo que nós temos é do Senhor e para o Senhor. Então venha, Papai do Céu, com providência. Venha, Pai amado, com ação. Venha, Pai amado, com reação. Trazendo refrigério para os nossos dias, Senhor Deus. Trazendo consolo para os que estão enlutados, para os que estão desesperançosos. Trazendo cura para os que estão enfermos. Trazendo, Pai amado, paz para quem está angustiado. Que a Tua presença, Senhor Deus, esteja em nós, nos conduzindo, trazendo equilíbrio emocional e as decisões conforme o propósito do Senhor. Amado, reconhecemos que todo o sacrifício o Senhor fez. O meu sacrifício agora, todos os dias, é entregar o meu coração ao Senhor, é tocar no Teu manto todos os dias e nunca desistir de estar caminhando com o Senhor. Se eu cair, o Senhor me levanta, e se eu estiver de pé, o Senhor me sustenta. Obrigada, Pai amado, por cada pessoa que aqui está, que os seus lares sejam visitados e abençoados, Senhor Deus, com a Tua santa presença. Nos dê fé e aumente a nossa fé, ao ponto de não duvidar, mesmo diante das circunstâncias difíceis, aonde parece não ter jeito. O jeito é o Senhor. O não ter jeito tem um jeito, é Jesus Cristo, o Senhor. Obrigada, Pai amado, por tudo. Obrigada por cada família aqui representada. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigada você que entrou. Daqui um pouquinho essa live está salva lá no canal do YouTube, Esther Palavra com Café. Seja bem-vindo, ouça e compartilhe para que você possa ser abençoado dia após dia. Obrigada pela companhia e até segunda-feira às 18 horas. Fiquem com Deus.